Tá. E quando você fala de rheologia, você está falando de deformações, ou só para o pessoal entender sim, aí? Sim. A rheologia é uma ciência que estuda os materiais, a qualidade dos materiais, e no tocante aos ligantes asfálticos, a gente consegue botar o ligante asfáltico numa condição de pista. O que acontece na pista com o nosso pavimento? Ele está sujeito à temperatura, clima, está sujeito a uma carga, certo? E está sujeito a uma velocidade do automóvel. Uma frequência, né? Uma frequência. Então, o que a rheologia faz? Eu vou pegar uma gotinha, uma gota mesmo, de ligante asfáltico, vou colocar num equipamento que a gente chama de um reômetro, e esse reômetro eu vou calibrar ele para que ele faça uma corrida térmica. No caso da CBB, nós temos um equipamento que vai de menos 20 a 80 graus. Então, a gente sai de menos 20 para ver a parte de fadiga, vitrificação praticamente do ligante, e a gente leva ele até 80 graus. E a gente coloca ele em várias frequências. Então, se eu quero simular uma rodovia que tem aí uma velocidade baixa, média, eu vou botar uma frequência que corresponde a essa velocidade baixa. Se eu tenho uma rodovia que já tem uma velocidade aí de 80, 90 km por hora, eu vou botar ele numa frequência que corresponde a essa velocidade. E aí eu começo a te dizer que esse ligante asfáltico, ele suporta bem vários níveis de tráfego. Ou ele é um tráfego padrão, ou é um tráfego pesado, ou é um tráfego extremamente pesado. E a gente vai classificando. Então, assim, a grosso modo, você está trabalhando numa rodovia que a temperatura é 64 graus. Tá? E você tem lá um tráfego pesado. Tá. Vai dar o quê? Um 10 na sexta, acima de 10 na sexta. Sim, 10 a 6. 7, 10 a 7. O tráfego pesado é 10 a 7. 10 a 7, exalve. Então a gente vai pegar isso tudo, esses inputs, vai colocar e esse reômetro vai fazer toda essa simulação e vai nos dizer, olha, legal, para essa temperatura, 64 graus, esse ligante aqui suporta um tráfego pesado. Ou extremamente pesado. Ele vai te dar essa resposta. A gente vai ter esse parâmetro. E aí você está tranquilo quanto ao ligante. Próximo passo é você resolver a mistura. Mistura. Aí você vai fazer os ensaios de fadiga. Exatamente. Aí você vai ver permanente. Isso, exatamente. Aí vamos acertar uma mistura para que... Porque nessa temperatura, o que você vai querer combater? Deformação permanente. Né? Velocidade baixa e tal. Você vai pegar e vai montar uma mistura que combata isso. Então, de repente, você já tem um ligante e você sabe que a melhor mistura seria um SMA. Pronto, então você pegou o ligante. Eu também adoro. Adoro SMA. SMA, podia fazer triplo SMA no Brasil, acabava todos os problemas. Eu até falo que você sabe a história do SMA lá, que no fundo, não sei se era na Alemanha, enfim, onde que o pessoal criou. O cara, o prefeito lá se encheu o saco lá de fazer porque o pessoal no inverno, o pessoal usava corrente. E aí arregaçava o asfalto lá. Com tudo. E aí ele falou, cara, eu vou ferrar os caras, vou fazer Aí ele fez a matriz pétrea. E aí virou o SMA aí, né? No fundo, que os americanos tomaram esse termo, né? Mas parece que foi criado na Alemanha. Sim, na Alemanha. É uma mistura que veio da Alemanha. Disso, porque era uma região de neve, não sei o quê, cara, não aguento mais... reabilitar o pavimento. Então, porque a mistura SMA ela é rica em ligante asfáltico, né? Em torno de 6% em peso aí, mas é uma das melhores, é a melhor mistura, eu acho. Hoje a gente tem visto aí fora, nos congressos fora do Brasil, né, o pessoal falando eu falei em tom de brincadeira, mas o pessoal tem falado de triplo SMA como um pavimento perpétuo. Né? Você não vai mais se incomodar. Você vai mexendo ali nas granulometrias, né? Vai deixando ela um pouquinho mais grossa aqui embaixo, vai dando uma afinada aqui em cima, mas com característica de SMA. Qual é o problema brasileiro porque o SMA não vinga? O problema brasileiro é econômico. Econômico, é custo. Custo, porque o SMA ele parte de 6% de ligante asfáltico. Entendeu? Acho que até tem um problema maior aí, porque eu lembro que quando a gente foi fazer um SMA aqui para Corredor 9 de Julho, faz muito tempo atrás. Ou não tinha nem pedreira para fazer a granulometria que você queria. Se você resolve a granulometria, o problema é que o contratante olha, 6% é de partida. Então, mas aí eles não levam em conta o desempenho ao longo dos anos, né? Talvez. Mas é isso que é importante nós, né? Na área de consultoria, na hora de avaliar essa mistura e sentar mesmo e conversar e propor essas misturas, porque eu vejo que adiante nós temos um desafio de realmente propor o SMA como uma mistura ideal para trechos onde nós temos
segmentos íngremes, velocidades baixas. Nós temos ligantes hoje na CBB que cumprem com a questão da reologia de alto desempenho, como o Luiz colocou, né? A gente vai para as especificações da Ashton, citando já, né, de Multi-Stress Crippling Recovery, que dá essa capacidade em função do tráfego e da característica do tráfego para o ligante asfáltico. E a gente vê que depois, além do ligante, a gente vai ter que trabalhar numa mistura ali descontínua ou, né, para que atenda especificamente um segmento onde assim, poxa, eu vou entrar com uma mistura e olha só, às vezes até modificada, mas é por isso que nós temos que sentar e discutir isso na engenharia de pavimentos, porque se você perder 2 anos de um projeto que você fez para 8, 10, você está reduzindo a vida em serviço daquele pavimento. E aí vai embater em outra coisa. Será que nós estamos fazendo algo sustentável? Só pensando no momento na questão de preço unitário? Não, acho que a gente tem capacidade hoje para discutir algo que vão estender a um projeto ideal, mais longevo, para atender aquele segmento, né? Que uma coisa, né, vamos dizer, já que nós estamos inteirando aqui com frequência, tráfego, clima, você coloca um ligante numa região, né, de geometria horizontal, né, falando aqui, mas a região de aclive ou declive, que você tem frenagem, velocidades reduzidas, também é um ponto que a gente tem que começar a discutir para levar o que nós temos de ligante, né? E só complementando o que o Luiz falou, se nós avaliarmos toda a especificação nossa hoje, nós temos N ensaios ali que falam uma única temperatura, 25 graus. Não, a gente tem que sair desse mundo. Nós não temos no pavimento. A gente começou falando aqui, tem pavimento que atinge 70 graus. E a reologia, na avaliação que a gente faz, né, na reologia, 64 graus é a faixa que o pavimento, na dada temperatura dele, ele está atuando ali no dia a dia, né? Como que o ligante asfáltico, que está envolvendo aquela brita, naquele estudo granulométrico que você fez, com todo o desenho balanceado, está atendendo aquela temperatura, né? Porque o Luiz também tem uma escola francesa, e o francês fala muito isso. O ligante asfáltico transmite para a mistura asfáltica o que ele é. Né, Luiz? Sim, a mistura então, a mistura é o ligante. As qualidades do ligante asfáltico. Claro, você tem uma forma assim, né? Quando a gente leva granulometrias mais superiores, o famoso popular imbricamento é muito importante, né? Sim. Quando a gente começa a estudar uma mistura densa, a gente tem que tomar muito cuidado para que não deixe as granulometrias superiores muito distantes, porque se você não forma mesmo um mastique, levando toda a cadeia, há um risco maior de um problema. Então, você estudou ela no laboratório, vai buscar isso em campo, né? Tem um ligante a desenhado, bom, mas e aí? Né? Você tem que buscar uma estrutura de mistura muito adequada, né?